Alô, pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda a segunda-feira, às 19 horas, pela nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com elevado teor de cultura. Cultura essa, estou me ajeitando aqui um pouquinho, sabe? Cultura essa que hoje vai trazer um convidado muito interessante, um professor carioca, acho que ele torce para o Flamengo, provavelmente, e um homem de marketing, um cara muito interessante. Já esteve no nosso programa, aliás, brilhantando o programa, diga-se de passagem. Antes de passar para o Pedro Pazelli, eu quero agradecer novamente a Luciana e a turma toda que nos insere aí na maquineta de vocês, e também a Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com nos insere em todo o universo lusófono. Vamos passar direto para o Pedro. Pedro, muito boa tarde. Como é que vai? Boa tarde. Bom dia, boa noite. Boa tarde, Ralph. Tudo bem? Prazer falar com você mais uma vez. Puxa vida, que sorte a nossa, viu? Que sorte a nossa, você dispensar um pouquinho do seu tempo a nosso favor. Você trouxe ao mundo um livro, pelo menos, com um título meio dúbio. Você sempre foi meio sacana e tal, né? Essas coisas todas. Professor emérito, diga-se de passagem, trouxe o livro Coisa de Mulher. Que história é essa? É. Né? Conta tudo Tá. Eu sempre escrevi uns livros sobre contos diversos, contos fantásticos, né? Também livros técnicos, e aí, desta vez, eu resolvi escrever um livro. Começou na brincadeira, eu escrevendo um livro como se fosse uma mulher escrevendo, né? E aí, eu, como faço parte da União Brasileira dos Escritores e tal, conversando até com a presidente da entidade, e ela falou para mim, eu gostei muito do conto, e isso é um crescimento literário, porque você escrever no outro gênero, né, como se fosse outro gênero, isso é muito interessante, um heterossexual, né, escrever como se fosse uma mulher, né? E aí a minha esposa também gostou muito do conto e me incentivou também, dizendo, você deveria continuar escrevendo algumas histórias assim, ficou muito bom, você captou bem o espírito feminino, a alma feminina, você tem essa possibilidade. E realmente eu fui criado com meu pai, com a minha mãe, desde criança, com minhas tias e tal, com muitas tias. Isso faz a gente percebendo o universo feminino. Depois eu tive filha, minha filha teve uma outra filha, que é minha neta, e a gente vai começando a entender melhor o universo feminino. Eu acho que com esse entendimento, e também o que a gente aprende no dia a dia aí sobre a mulher, sobre os movimentos feministas, todas as suas reivindicações, me fez criar um livro contando como se fosse uma mulher. A princípio, pensei em colocar um nome fictício feminino como autor. Eu imagina se esse livro ganha um prêmio amanhã depois, aí chamam lá uma autora, aí aparece esse velho barbudo careca, né? Ia ser uma surpresa, né? Mas aí depois me disseram, não, é bom você falar que você é um homem, autor, que está escrevendo como se fosse uma mulher, que dá até mais valor para as pessoas perceberem que você está conseguindo interagir muito bem com o universo feminino. E as minhas namoradas antigamente diziam isso, você consegue interagir muito bem com o feminino, com o nosso universo e tal. Eu me senti honrado com isso, né? E acabou isso virando um livro. Essas histórias, algumas verídicas, que aconteceram na minha vida, e alguns contos de humor que eu criei, ficção pura, né? E aí sempre a mulher que está dentro do conto falando dela mesma. Entendeu? Agora, me fala uma coisa, eu não consegui, apesar dele ser um livro gostoso, eu não consegui ler inteiro. Mas Claro. me fala qual é o conto que é real. Qual é o conto que é real? Por exemplo, o bilhetinho foi uma coisa interessante. O bilhetinho é um conto de que eu comprei um livro antigo no sebo, muito antigo, e dentro do livro tinha um bilhetinho escrito em 1950 alguma coisa. Nossa. Entendeu? E aí eu procurei saber a origem desse bilhetinho, porque tinha um endereço ali, né?
Eu fui atrás e as pessoas moravam no mesmo endereço ainda. Me contaram uma história fantástica que eu coloquei nesse livro. A história de amor, de paixão que aconteceu naquela época, porque no livro tinha um bilhetinho, eu consegui saber o endereço do autor do bilhetinho, tinha até uma lista de compras com coisas que nem existem mais, que existiam naquela época, entendeu? E achei muito interessante. Outro interessante, que é a história do ônibus lotado, né? Se fala muito sobre o assédio dentro de ônibus e tal. Foi uma história, eu era adolescente, eu convivi com a história de que houve um assédio no ônibus e o assédio se tornou depois do consensual, e aquelas duas pessoas acabaram namorando, entendeu? Esse eu É, li. o assediador e a assediada acabaram se apaixonando e namorando. Olha que Eu interessante, Pedro. eu achei que esse conto tinha Hum. saído da sua cabeça. Não, esse do Esse é ônibus real. eu vi. Até uma senhora que estava sentada falou para a moça assim: Você quer sentar, minha filha? Este homem está te incomodando. E ela disse: A senhora quer se meter na sua vida, por favor? Entendeu? E aí depois eu percebi que os dois Você não saíram do entende nada. ônibus e saíram de mão dada, de braço dado e tal. Você não E entende. eles entraram em momentos diferentes no ponto do ônibus, em pontos diferentes do ônibus, né? A mulher falou: Você não entende nada da assédio, fica quieta aí. Eu disse, pois é, então acabou que eu vivi isso, eu era adolescente, eu vi essa história acontecer, né? Escuta, tem um aqui. E o namoro virtual é bem recente, né? O namoro virtual é bem recente, que mostra duas pessoas que se conhecem pela internet, uma mente o tempo todo para a outra, as duas estão mentindo, quando vão se encontrar, eles não são nada daquilo que um estava falando para o outro. Olha que interessante, né? E aí é uma decepção geral, né? Entendeu? Agora, o que causa mais espécie, que causa mais que é interessante, é o que tem o retrato, que eu falo, uma filha que tem um pai que é bruxo, né? E ele consegue ter sua relação com a filha, mesmo depois de morto, ele se relaciona com a filha, que ele era bruxo. E tem Sou uma Esposa Ideal, que eu tenho até ele já em audiolivro, e é aquela esposa ideal, maravilhosa, fantástica, que faz tudo para o marido. As mulheres começam a ler esse conto ficando com raiva dela. Que mulher idiota, ela faz tudo, ela é uma escrava do marido. E os homens começam a ler e falam, puxa, eu queria ter uma esposa assim, né? E quando chega no final, descobre que essa esposa ideal é um robô. Por isso que ela é ideal, entre aspas, né? Ela cedia a todos os desejos e prazeres do marido. Escuta aí, qual foi? Você lançou esse livro em meados desse ano, né? Foi no meio do ano. Qual foi a reação do público? Aliás, esse ano não, foi no ano passado, final do ano passado, perdão. Como é que ele foi recebido? Olha, ele tem vendido bem, é um livro interessante porque muitas mulheres compram, é coisa de mulher. Tem até outros livros com esse nome, coisa de mulher, de outros autores, mas que é outra temática. E acho interessante, tem me falado que gostaram do livro, que acharam ele muito criativo, né? Então eu fico feliz de ter conseguido penetrar no universo feminino com essas histórias todas e trazendo humor, trazendo também reflexão, como a história da senhora idosa que está no asilo, mas está sempre aguardando que os filhos vão chegar. E ela, na bondade imensa, ela fala, meu Deus do céu, eu sei que eles não têm tempo para mim, porque eles trabalham muito. Ela tenta justificar a falta dos filhos visitá-la no asilo para aplacar essa dor, que é a dor da ausência dos filhos, já com os 90 e poucos anos de idade. A dor da solidão, né? A dor da solidão. A dor da solidão. É verdade. Há quanto tempo demorou para você fazer o livro? Praticamente um ano de contos guardados, né? Fui guardando, fui ilustrando também os contos. Cada conto você vê que tem uma ilustração. Né? Tem. E aí eu fui guardando e fui ilustrando também. Tem também o conto do Amor Sublime Amor, que é a briga entre marido e mulher na delegacia, né? Que a mulher... que é programa da tarde? A mulher brigando com o marido na delegacia, que na verdade ela que bateu nele.
Ela que bateu nele e ele foi buscar os seus direitos. E aí a delegada fica muito impressionada, porque ela fala o tempo todo, a mulher não para de falar, e o marido foi que acabou apanhando nessa história, e ela acaba perdoando o marido e sai os dois de mão dada pelo meio da rua e vão embora. Acabou, ninguém prestou queixa para ninguém, não formalizaram a queixa, e acabou, continuaram apaixonados. Vai ter que fazer a lei João da Penha, né? A Lei João da Penha. Escuta, eu estou vendo aqui, no último conto, tem a mudança da madrugada, como é o monstro da madrugada. O monstro da madrugada é uma barata, né? Porque para toda mulher, de madrugada, uma barata é um monstro. Né? Quer dizer, não toda, né? A maioria dela, né? Eu tive uma namorada que matava a barata com o pé. Entendeu? Ela viu a barata no canto, ela com o pé descalço, ela matava a barata. Eu ficava, meu Deus, como você consegue fazer isso? Eu ficava horrorizado. Ela com o pé descalço matava a barata com o pé. E aí eu falei, caramba, não, isso é bobagem, tá? É só uma barata. Mas a maioria das mulheres veio uma barata, né, de madrugada voando no seu quarto, é um monstro, né? E nessa história aí, ela liga para o namorado, pede socorro, quase só falta chamar a polícia para matar a barata nessa história aí, né? Tem um aqui que eu estou vendo agora, que é a culpa, que é bem atual em termos de costumes, né? As pessoas sentem culpa, né? Culpa de tudo, né? Na verdade, todos nós viajamos na culpa, né? Temos aquela questão sempre, se eu fosse mais novo, eu não faria isso. Se eu tivesse menos de 20 anos, eu faria aquilo. Mas não faria, não, porque você é o que você é a cada tempo, né? Você não só vai se lamentar no futuro das coisas que você não fez ou fez, mas quando você tiver com mais amadurecimento para poder entender isso, né? Entendeu? Então não há o que se culpar de nada. Eu me referi mais basicamente ao início do conto, porque ele começa aqui. Eu nasci em 1948. Menina só vestia rosa e vermelho. Uhum. O menino azul. Quer dizer, está bem próximo das discussões que estamos ouvindo por aí, né? Pois é, mas essas são questões de culpa, né? As pessoas introjetam culpas, né? Acham que uma coisa tem que ser de uma maneira, uma coisa tem que ser de outra, menina veste rosa, homem veste azul, essa discussão que a gente tem hoje aí, né? E as pessoas começam o mundo está mudando, o mundo está evoluindo, e as pessoas estão deixando de ter esses chavões, né? Uma postura que tinha antes, né? Entendeu? Esses chavões, né? Isso é um chavão, né? São chavões. Escuta, como é que trabalha a tua cabeça? Você é um homem de marketing que propaga conhecimentos, vive no mercado e de mercado, e publicitário principalmente, né? Como é que a tua cabeça trabalha essa dicotomia, um conto que não tem nada a ver a priori, né? Não tem nada a ver com você, e de repente você está fazendo aqui uma peça publicitária. Essas coisas se interligam ou elas são absolutamente díspares? E você usou o livro para descansar um pouco? Tem pessoas que falam que eu sou um canivete suíço, ou seja, tem várias lâminas, né? Tem várias utilidades. Uma vez a minha neta me perguntou, poxa, você faz tanta coisa diferente, como é que você pode? Eu achando que era uma coisa muito normal, eu falei para ela, mas eu tenho 74 anos, isso aí para mim é uma coisa normal, porque se eu fizesse uma coisa só a vida toda, eu acho que seria pouco, né? Mas aí eu percebi que tem gente que faz a mesma coisa a vida toda e é feliz, né? E não, eu sempre fui muito diversificado. Então eu consigo, o meu cérebro consegue, ao mesmo tempo que eu estou vendo futebol na televisão, eu estou assistindo uma live aqui no YouTube, entendeu? E ao mesmo tempo que eu estou fazendo uma escultura, ou uma tela, uma pintura, eu estou também pensando num conto que eu vou escrever logo mais à noite, entendeu? E eu consigo diversificar muito a minha mente. Sempre foi assim. Pedro, para encerrar, hein? Isso que você acabou de falar é coisa de mulher. É coisa de mulher, então é isso, está explicado. As mulheres têm multitarefa, né? Cuida do lado, o filho, mulher tem essa facilidade. trabalha Cuidado, fora. meu.
Cuidado, É, hein? entendeu? Mas eu me sinto Pedro, muito honrado de ter o lado feminino muito intenso. Pedro, infelizmente, nosso tempo acabou. A Luciana já está cortando o nosso pescoço já há Ah, algum tempo. Luciana. Tá Então, olha, bom, obrigado. eu quero desejar para você, em nome de todos os nossos espequinautas, muito sucesso ao livro. Aliás, que ele continue tendo esse sucesso Muito e que obrigado. saiba você, as portas estarão sempre abertas aos teus novos livros, e que não sejam poucos e que você dure bastante com toda esta afluência, essa verborragia e principalmente essa dicotomia mental que tão bem faz para você e a todos nós. Muito Eu que obrigado pela agradeço. Eu que participação. agradeço. Muito obrigado. Um abraço Tchau. grande. Felicidades, boa sorte. Tchau. Até a Obrigado. próxima. Tchau. Tchau, tchau. Bom, nós conversamos com essa figura maravilhosa, esse professor publicitário e também um escritor, a mão cheia, e que trouxe ao mundo um livro interessantíssimo, porque ele escreve como se fosse uma mulher. O livro chama-se Coisa de Mulher, que nós desejamos, como já falei, muita sorte e que ele continue assim bastante profícuo. Meus amigos, até a próxima semana, se todas as forças assim permitirem. Muito obrigado pela paciência e audiência. Tchau, tchau.